Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Sejam bem-vindos aí à nossa segunda partida dessa playlist. As partidas pensadas entre Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, e Jan Nepomniachtchi, o vencedor do torneio de candidatos que vai disputar o título de campeão mundial contra Magnus Carlsen no final desse ano de 2021. E aqui a gente teve então na primeira partida, uma partida do campeonato europeu sub-12 anos, o Carlsen com 11 anos de idade e o Nepomniachtchi com 12 anos de idade, o Carlsen com seus 2.200 de rating, o Nepo com seus 2.300 ali de rating. E a gente tem aqui, um ano depois, mais uma partida pensada entre esses dois jogadores. No ano de 2003, aqui em novembro, o Carlsen prestes aí a fazer 13 anos de idade e o Nepomniachtchi com 13 anos de idade. Um ano depois, pessoal, é de chamar a atenção o que aconteceu com o rating desses dois jogadores. O Jan Nepomniachtchi passou de 2.300 para 2.447. A gente teve um crescimento de quase 150 pontos de rating feed em um ano. E o Magnus Carlsen, 2.450 de rating, está com rating maior do que o Nepomniachtchi. Ele cresceu aí mais de 200 pontos de rating, quase 250 pontos de rating em um ano de rating feed. É monstruoso o crescimento desses dois jogadores. A gente tem dois meninos de 13 anos aqui com quase 2.500 de rating já. Vamos a essa partida então, feita essa contextualização que é importante, né? Aqui então no torneio Sub-14, vamos dar uma olhada. Nepomniachtchi é o campeonato mundial Sub-14 e o Nepomniachtchi abre aqui com o peão do rei E4. Aqui C5, a defesa siciliana pelo Magnus Carlsen. C3, olha só, a variante Alapin. E agora D5. E por D5, dama por D5, D4 pelo Nepo e aqui G6, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas escuras. Cavalo em F3 foi jogado bispo G7 e aqui cavalo em A3 pelo Nepo. O cavalo melhor desenvolver em A3 do que em D2, ele ficaria bloqueando aqui a própria dama. Então C por D4 e aqui bispo C4, o Nepomniachtchi ataca a dama aí do Carlsen. Dama em E4 cheque e aqui um lance surpreendente, um lance assustador para um menino de 13 anos, bispo E3, né? Se ele não tivesse 2.500 de rating feed quase aqui, 2.450, o professor da escola manda voltar esse lance, né? O professor da escola fala, não, você quando tá com cheque não precisa entregar o bispo assim, né? Pode tentar fazer outra coisa. Né? E aí o aluno fala, show me the book, né? Eu sou o cara que vou lutar contra o Magnus Carlsen no campeonato mundial de 2021, né? Olha só o que você está falando. Aqui realmente sensacional o entendimento de jogo dessas crianças aí, desses profissionais, né? E desses talentos. Aqui, bispo E3, com a seguinte ideia, né? Aqui o Magnus Carlsen não jogou F por E3, D por E3, né? Não foi fominha. Estaria vindo aqui o bonito lance, bispo por F7, cheque. Como assim? Entregando uma segunda peça, exato. Depois de rei por F7, cavalo G5 aqui e cai a dama na sequência, né? Bonito demais. Ah, Rafael, mas aí não precisa jogar rei por F7. Pode jogar um rei F8 aqui, tá tudo certo. Aí tá vindo dama D8, o cheque fala, vai tomar em F7 sim, né? E aí rei por F7 e aí cavalo G5, cheque, caindo a dama na sequência. Sensacional aqui Nepomniachtchi, não parecem crianças de 13 anos jogando aqui os dois, né? O que fez e o Carlsen que não tomou, né? A partida seguiu com cavalo H6, protegendo já em F7 e agora cavalo B5, ameaçando a casa de C7 aqui. O Nepomniachtchi continua deixando o bispo, mas quer atacar o rei aqui do Magnus Carlsen. Roque foi jogado aqui pelo Carlsen e agora sim C por D4. Cavalo A6, o Magnus Carlsen segura agora aqui a casa de C7 e temos cavalo C3. O Nepomniachtchi volta ao cavalo, atacando aqui a dama do Magnus Carlsen. Temos dama C6, o Carlsen coloca a dama em segurança e agora dama B3, desenvolvendo aí a dama. Cavalo em F5 foi jogado, pressionando o bispo e aqui Roque, o Jan Nepomniachtchi coloca o rei em segurança finalmente. Dama B6 propondo a troca das damas, dama por B6, A por B6 e cavalo em A4 pressionando o peão de B6. Cavalo D6 foi jogado atacando o bispo e agora bispo B3, né? Ah, Rafael, mas cavalo por B6 não seria interessante? Captura um peão, ataca a torre e protege o bispo? É que aqui depois de cavalo por C4 não foi jogado, né? Cavalo por C4 e cavalo B4. Aqui o Magnus Carlsen teria um contrajogo interessante, né? O cavalo fica muito bem colocado, o peão de A2 está atacado várias vezes. Cavalo C2 também é uma ameaça.
Então aqui o Nepomniachtchi preferiu evitar isso e jogou simplesmente bispo B3, renovando a ameaça de cavalo B6. É uma maturidade de xadrez realmente diferente para garotos de 13 anos. Cavalo B4 foi jogado agora pelo Carlsen e agora cavalo por B6. O Nepomniachtchi captura o peão. Torre A6 atacando o cavalo, cavalo D5. Temos cavalo por D5, bispo por D5. E aqui então temos uma posição, o Nepomniachtchi já com um peão a mais na posição. Bispo em F5 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. O peão de B7 está protegido aqui pelo cavalo. E agora a torre de F em C1. Temos torre A5 atacando o bispo B3 e aqui bispo E4 pressionando o cavalo lá em F3. Cavalo D2 atacando o bispo e aqui bispo volta para a casa de C6. Bispo C2 foi jogado, torre D8 trazendo mais uma torre para o jogo, bispo D3 e aqui torre D5. O Jan Nepomniachtchi tem um peão a mais, mas o Carlsen vai fazendo pressão na posição, principalmente nesse peão isolado aqui em D4. Cavalo F3 foi jogado protegendo mais uma vez o peão. E agora a torre H5. O que o Magnus Carlsen está fazendo aqui com essa torre aí em H5? Bispo E2 foi jogado, torre volta para D5. E agora G4 aqui pelo Nepo. Cavalo B5, mais uma vez a pressão aqui no peão isolado. E aqui bispo C4 atacando a torre. Torre de 5 em D6 e agora cavalo E5. Temos aqui o lance, e aqui pressão em F7, né? O Nepomniachtchi não dá tempo aqui do Magnus Carlsen capturar o peão central, que está atacado já 1, 2, 3, 4 vezes e tem apenas 2 defesas. No entanto, o cavalo E5 bloqueia um dos ataques ao peão de D4 e também ataque em F7. O Nepomniachtchi é dureza. E6 foi jogado agora pelo Carlsen, protegendo lá em F7 e aqui bispo por B5, eliminando um dos ofensores do peão. Bispo por B5 e com isso o Nepomniachtchi conseguiu garantir a sobrevivência do seu peão isolado. A partida segue com A4, bispo em E8 e agora B4. O Nepomniachtchi tem uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama e ele vai avançando com essa maioria de peões. E aqui o Magnus Carlsen não tem muito o que fazer e mostra todo o seu talento indo para uma ideia aqui de reação, né, digna aqui de grandes jogadores. Torre por D4, entregando aqui, como na partida anterior, entregando a torre por um bispo e um peão. Só que agora vai existir uma pressão em B4, o cavalo também está atacado. Vamos ver que ideia bacana aqui do Carlsen. A partida seguiu com bispo por D4, torre por D4, mas agora torre C8, o Nepomniachtchi vai encontrando os melhores lances. Aqui rei F8 é praticamente forçado, defendendo aqui o bispo. O bispo por E5 também seria uma opção, mas rei F8 mais sólido, protegendo o bispo. Agora a torre E1 protegendo o cavalo e aqui torre por B4. Então o Magnus Carlsen conseguiu aí recuperar o seu peão e ainda ficar com um peão a mais, apesar da qualidade a menos, torre por bispo. A partida seguiu com H3, agora a torre por A4, capturando mais um peão. E aqui cavalo C4. Rei em E7, né? Existiu o perigo aqui de cavalo D6, pressão total no bispo. Aqui torre D1 foi jogada. E aqui o Magnus Carlsen vai para mais uma ideia aqui, talvez muito otimista. O lance agora aqui do Carlsen vai para o lance torre por C4, sacrificando outra qualidade. E vai querer jogar esse final, par de bispos contra par de torres, com 2 peões a mais. Será que vai dar certo? Vamos ver, a ideia é interessante. Torre por C4 foi jogado bispo C6 e o ponto todo é o seguinte: se o Carlsen conseguir deixar uma estruturinha de peão protegendo o bispo, isso aqui praticamente vale uma torre, né? Porque um fica protegendo o outro. Se ele conseguir fazer a mesma coisa, por exemplo, eu não sei como, mas um peão aqui em E5 e um bispo aqui em D4, é interessante jogar, né, 2 peões e 2 bispos contra 2 torres, realmente pode dar um bom jogo. Mas aqui, será que o Magnus Carlsen vai conseguir montar uma estruturinha dessa? Vamos ver, a questão é essa. F4 foi jogado aqui pelo Nepo, F5, rei F2, F por G4, H por G4, H5, G por H5, G por H5 e torre C5 pressionando o peão. Temos H4 avançando com o peão, torre H5 e aqui bispo F6. Tudo bem, não tá o bispo aqui em G3, né? Se esse bispo tivesse aqui em G3 seria o ideal, porque aí o peão protege o bispo e o bispo protege o peão. Aqui o bispo tá protegendo o peão, mas é o rei que tá protegendo o bispo e isso é mais instável. Será que esse detalhe é suficiente para o Nepo conseguir alguma coisa nessa partida? Torre H7 jogando o rei para longe, rei F8 e agora a torre D6 pressionando o peão, também aqui de E6. A partida seguiu com o bispo em E4 atacando a torre
torre C7 e aqui bispo D5. O bispo tá fazendo malabarismo aqui, tentando proteger todo mundo, tá sobrecarregado. Rei E3, o Nepo melhora a posição do rei, rei E8. O Magnus Carlsen conseguiu fazer alguma fortalezinha, o bispo fica protegendo o peão, outro bispo os outros 2 peões, mas o Nepomniachtchi vai melhorando a posição do rei, isso conta muito. Torre H7, agora bispo E7 atacando a torre. E aqui então o Nepo sente que o rei está melhor colocado do que o rei do Carlsen. E é hora então de devolver um pouco de qualidade. Torre por D5, essas crianças não estão de brincadeira. E por D5, rei D4, agora melhorando a posição do rei. E tem a questão agora que o rei vai capturar o peão e ajudar o avanço do peão passado. A torre está controlando muito bem o peão de H e o peão de B está longe demais para ser um problema. Bispo D6 foi jogado e agora F5 aqui pelo Nepomniachtchi. E nessa posição, o Magnus Carlsen aqui, mais uma vez, abandona aqui a partida contra esse russo aqui, o Jan Nepomniachtchi. Joga demais esse menino, né? Joga muito esse menino. Aqui venceu mais uma vez aqui Jan Nepomniachtchi. Magnus Carlsen abandonou. Abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Esse peão tá avançado demais já. É aqui, rei por D5, rei E6, ameaças de checkmate, sem contar o peão passado. Não dá tempo do Carlsen reagir. Por exemplo, aqui se já joga um B5, pode seguir com o rei por D5, bispo G3, por exemplo, F6. Aqui B4 disparando com o peão, rei E6 não se preocupando, o peão tá longe demais, ameaçando o checkmate. E aqui não tem o que fazer, rei D8 para não levar mate, F7. Aqui é questão de mais alguns lances para o Nepomniachtchi vencer aí a partida, né? Sensacional! O Magnus Carlsen foi muito legal a ideia dele de torre por bispo ali e tudo mais. Agora, a segunda vez que ele sacrificou a troca, realmente foi otimista demais aqui o Magnus Carlsen com o lance torre por C4, né? Aqui talvez um lance como B5 pudesse segurar bem aí a posição. Depois de torre C7, cheque, rei F8, cavalo D6, né? Ameaçando torre C8 mais uma vez e ganhando peça. Poderia seguir bispo E5 aqui, né? É importante atacar o cavalo. Depois de cavalo por E8, poderia seguir não bispo por C7, senão o cavalo captura e fica bom aqui para o Nepo. Poderia seguir rei por E8 simplesmente, e depois de torre C5, bispo D4, atacando a torre, o bispo aqui protegido pela torre, e depois de torre por B5, rei F8, torre B7, por exemplo, e rei G7, aqui o Magnus Carlsen provavelmente seguraria um empate. Né? Porque aqui ele teria um bispo, de fato, que vai ser protegido por um peão. O Carlsen tem um peão a mais, o que é importante na posição. E aquela estruturinha de peão protegendo o bispo vai equivaler aí a uma torre. Não existem peões enfraquecidos aqui pelo Carlsen. Ele provavelmente seguraria torre D7, bispo F6 e o Carlsen está segurando toda a posição. Dificilmente o Nepomniachtchi conseguiria estourar, quebrar a posição do Carlsen numa configuração como essa. Faltou esse detalhe aqui, torre por C4 foi uma ideia interessante, mas acabou se mostrando otimista demais. E o Nepomniachtchi mostrou uma técnica infalível aí para vencer essa partida. Demais essa segunda partida aí de Jan Nepomniachtchi contra Magnus Carlsen, né? O Jan Nepomniachtchi se mostrando aí um adversário pesado para esse menino Magnus Carlsen. Apesar de que os dois estão crescendo como nunca, né? Aqui, puxa vida, em um ano, o Nepomniachtchi cresceu 150 pontos de rating e o Carlsen quase 250 pontos de rating. Bom, o Carlsen tá crescendo mais rápido, né? Mas é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo da partida, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,